Boa noite, Rogério. O que é que você pode falar desse jogo? O Bahia, mais uma vez, teve grandes oportunidades, conseguiu o resultado dos 3 pontos, mas poderia ter saído com um resultado bem melhor em termos de oportunidades que teve. Boa noite, eu acho que mais uma vez a gente controlou bem o jogo e foi propositivo durante todo a partida. Uma pena não sair com no mínimo 2 gols de diferença. Eu sei o quanto é difícil jogar em Criciúma. Ali é pesado sempre, a torcida, o estádio, né, mais acanhado e a torcida comparece. Tenho certeza que vai ser uma grande batalha no jogo de volta. Por outro lado, eu acho que vencemos mais um jogo e temos que estar feliz pela conquista dos 3 pontos, mas uma pena realmente a gente não ter conseguido ampliar o marcador, que daria, eu acho que daria uma tranquilidade para jogar lá. Jogo completamente em aberto, mas no jogo de hoje destacar novamente um jogo bem construído, criando boas oportunidades, tendo bons passes, time... mais um jogo e num espaço curto de tempo que é difícil, o time manteve a intensidade, teve chances, depois das trocas também continua tendo chances. Então, assim, acho que a gente fica feliz pelo volume de jogo e poderia estar, acho que, melhor se nós tivéssemos conseguido fazer ao menos no segundo gol. Jogamos para isso, eu acho. Até que ponto esse resultado de 1-0 fica na sua cabeça para o jogo de volta? Uma preocupação, um entendimento que é um adversário perigoso naquele campo pesado lá o Heriberto Hilsen. Você entende que, claro, poderia ter sido demais, mas esse 1-0 na sua cabeça deixa mais preocupação para o jogo de volta? Não, com certeza. Primeiro porque é um time bem organizado, um time que marca bem quando tem a bola, sabe ter controle de jogo também, oferece dificuldades. Não teve, acho que, finalizações hoje, no dia de hoje, porque a gente marcou bem, jogou bem. Mas a gente vê os jogos, né, do Criciúma e em casa é um time forte. Fora de casa vem bem também no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, não perdeu no Campeonato Brasileiro. Joga de maneira bem consistente. Acho que é um primeiro tempo que foi jogado hoje, está 1-0. Nós vamos para lá com certeza vamos passar situações difíceis, o que é esperado. Acho que até se fosse com 2-0 também seria muito difícil. É que você tem sempre uma gordurinha para queimar. No caso, ficou apertado. Rogério, eu gostaria que você nos falasse, por gentileza, com relação ao comportamento do Juba no campo. A gente está vendo um jogador disciplinado, cumprindo taticamente as determinações, porém, sem utilizar muito aquele potencial dele, nas faltas, nos escanteios e principalmente nas bolas de média a longa distância, que ele é muito bom nesse potencial e hoje mesmo a jogada se apresentou, mas ele preferiu não arriscar. É um pedido seu para que ele tenha aquele comportamento tático mais atrás ali, não vá muito para explorar esse tipo de jogada? Bom, os escanteios do lado esquerdo, ele que tem batido, né? Ele que bateu os escanteios hoje do lado esquerdo. As faltas laterais desse lado, também do lado que ele joga, é ele que executa as cobranças. Chute de meia distância, não é todo jogo que sobra uma bola, uma boa oportunidade para bater. Hoje até sobrou uma boa e ele preferiu... Esqueci o cruzamento, acho que foi, né? Não, um passe, não, um cruzamento. Um passe, um cruzamento, eu não lembro, mas sobrou. Era uma boa oportunidade para ele arriscar. Acho que ele deveria até ter arriscado. É que não dá para você ter tudo, né? Você quer ter peso na área com 2 jogadores, se você vai com os 2 laterais ao mesmo tempo, você corre muito risco de tomar contra-ataques. E as equipes vêm aqui montadas, na maioria das vezes, justamente para contra-atacar. Então, assim, você tem que tentar manter um equilíbrio. Ele, quando tem com clareza a situação, vai muito por dentro, né? Tem ido muito por dentro para jogar por dentro. E quando tem a oportunidade, no primeiro tempo, ele fez uma jogada de linha de fundo, ele foi, passou, o Arias voltou, ficou. Nós temos que tentar ter equilíbrio. O Arias vai mais do que ele, tanto é que o gol sai num cruzamento do Arias, ele vai mais vezes, para tentar compensar, né? Lá joga o Everaldo um pouco mais para o lado de lá, então o Arias precisa auxiliar mais ele. Do lado de cá, o Tassiano tem um pouco mais, quando joga o Tassiano, quando joga o Biel, eles têm mais facilidade de jogar aberto. Então, o Juba fica um pouco mais precavido, né, para construir jogo e chegar de trás, do que dar profundidade, ele ser o homem que vai fazer as ultrapassagens e chegada no fundo. E outra coisa, eu não tenho um outro lateral esquerdo de origem. Se o Juba cansar, então eu prefiro sempre preservar um pouco mais o Juba,
para tê-lo mais jogos e mais minutos em campo. Se eu fizer o Juba fazer o serviço do Arias, provavelmente ele vai estar cansado e aí eu vou ter que mudar todo um sistema de jogo, porque eu não tenho, assim, hoje um jogador pronto para essa posição. Tem o Rezende, tem o Cicinho, mas o Cicinho também, pelo ser pé contrário, também vai ter dificuldade para chegar ao fundo e fazer o cruzamento. O Rezende também é um jogador mais armador por trás, então por isso que a gente tenta preparar o sistema de jogo mais ou menos dessa maneira. Boa noite, Rogério. Falando com relação ainda a esse sistema defensivo, você teve a volta do Cuesta e na coletiva passada você disse que ia conversar ainda, Sim. ia procurar saber como é que estava a situação de cada atleta e você conseguiu repetir a equipe. Né? Eu queria que você falasse justamente de, mais uma vez, você ter ali o Canu pelo lado esquerdo com o Gabriel. E aí, da vez que eu falei lá de tomar gol, é o terceiro jogo dessa dupla que a gente não toma gols. Foi o Náutico, o jogo do Grêmio, e o dia de hoje, a importância desse encaixe. Eu acho que ali são todos os zagueiros têm condições de jogar. 4 deles jogaram durante todo o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. E o Cuesta teve essa fratura no nariz. Eu acho que eles jogaram bem o último jogo, então não teve por que apressar uma coisa, né, uma volta rápida. Eu acho que eles fizeram um jogo seguro e eu preferi hoje dar continuidade com os dois para o Cuesta também poder treinar um pouco mais até domingo para a gente fazer uma nova análise e ver quem começa o jogo de domingo contra o Botafogo. Boa noite, professor. E foram bem novamente os dois, né? Tanto o Gabriel quanto especialmente o Canu. São 2 jogos sem nenhum erro. Boa noite, professor. Mais um jogo onde você domina, seu time domina o adversário por completo. Já foi dito aqui a questão do controle de jogo e a questão também da pouca oportunidade do adversário. Dá para dizer que o Tricolor encaixou na temporada ou ainda é cedo? Não, ainda é muito cedo. Futebol brasileiro é uma expulsão, é um cartão, é uma lesão que, graças a Deus, nós estamos controlando bem. Eu acho que hoje a gente entende um pouco mais o quanto valeu janeiro e fevereiro ter trocado 8, 9 jogadores, 10 jogadores por jogo. Tem um departamento médico com lesões como a do Nico, por exemplo, do Rian, do Nico, que são lesões que não tem como controlar, são acidentes realmente, né, que acontecem. Mas sem graça, sem lesão musculares, né? Então hoje nós consultamos todos os departamentos para ver se havia a condição de que todos estivessem em campo e resolvemos arriscar num espaço curto de tempo, muito em função de não ter uma viagem no meio disso, e repetir esse time. Então, agora nós temos aí treino amanhã, quinta, sexta, sábado, temos 4 dias para nos preparar bem aí para esse jogo contra o líder do campeonato, que é o Botafogo, um time intenso, um time que joga muito bem, especialmente dentro de casa. Toques rápidos, atinge muito espaço, vai ser um jogo bem complicado lá. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Então, a torcida tem elogiado bastante o Everaldo, com merecimento, pelo que ele tem feito nos últimos jogos. Hoje a gente viu constantemente ele sair da área, ir para a ponta, cruzar bolas. E aí eu queria saber de você, essa estratégia de tê-lo saindo da área para explorar as pontas, é uma ideia sua? E se for, qual é o raciocínio por trás dessa tática? Bom, na verdade, todas as ideias que tem em campo são minhas. Eu que, ao menos, tento criar o sistema de jogo, em detrimento aos jogadores que eu tenho, ao que eles podem entregar, a como a gente pode tentar marcar, construir, criar, né? O Everaldo, ele não joga de ponta, ele joga como um segundo atacante, voltando para marcar pelo lado do campo. Mas, hora ou outra, sim, ele vai estar ao lado do campo, que não existe um sistema com um posicionamento tão fixo, né? Ora o Tassiano vai ser centroavante, ora também vai estar do lado do campo. Eu tento privilegiar, quando eu construí esse sistema de jogo, foi pensando muito no Cauli, sabe? Eu sempre espero a grande jogada, né, dele, no posicionamento que eu deixo ele mais sempre centralizado. E aí eu tenho o Biel, tenho o Tassiano, tenho o Everaldo, tenho o Ademir, tenho o Ratão. O Oscar já é um pouquinho mais difícil para fazer do lado, eu já prefiro usar ele quando o Cauli cansa, né? Aí eu prefiro usar ele já mais como centralizado. Mas são 2 posições, essas 2 de atacante que jogam com a gente, que exigem muito sacrifício, muita entrega. Só os caras que têm muita alma, que entregam muito, que estão dispostos a deixar a vaidade,
Essa função é a mais cansativa do time. Os 3 no meio, eles tranquilo, jogam num espaço de 40 metros reduzido, vão fazendo coberturas dos lados, mas os 2 homens de frente, eles se sacrificam bastante pelo restante do time. E o Everaldo vem fazendo lances de gol, vem fazendo gols, entrando de fora para dentro, mas ele não joga como ponta. Hora ou outra vai cair pelo lado, vai atacar um espaço e vai ter que fazer essa jogada de lado. Mas não é o objetivo tê-lo aberto como um ponta, e sim como um segundo atacante. Rogério, boa noite. O Bahia criou muito durante o jogo inteiro. Depois do gol, a gente percebeu que você colocou teve a entrada de 2 velocistas pelas pontas, deixando assim o Everaldo mais centralizado ali como 9. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa sua mudança na equipe. Bom, eu quando eu tiro o Cauli ele joga nessa função porque ele é diferente. Quando eu tiro ele, eu tenho que tentar colocar um jogador aí sim, o Everaldo na posição que eu sei que ele mais gosta, o Oscar na posição que ele mais gosta, que foram os 2 que trabalharam hoje. E aí os pontas, né, tanto o Ratão, Ademir, Biel, eles são bastante úteis para mim. Você vê que o Ademir criou boas oportunidades, né? Aliás, quase o segundo gol sai do pé do Ademir e ainda depois eu estava vendo com calma, né? Tem um passe para o Biel que se ele solta essa bola para o Biel também estava com chance boa de marcar. Então a gente muda daí, mantém um sistema defensivo muito parecido. Mantém o sistema de jogo, na verdade, só que ao invés de ter um meia por dentro, você tem um 9 por dentro e aí 2 jogadores que atacam mais espaço. Eu achei que pudesse sobrar um pouco mais de espaço pelos lados, né? Eu acho que até sobrou, foram boas jogadas, o Ademir fez boas jogadas, o Biel fez boas jogadas. Uma pena a gente não conseguir marcar o gol, ser efetivo, né? Porque as jogadas foram criadas. Rogério, você citou muito o sistema e citou as opções que você tem colocado em campo, as peças, e você conseguiu recuperar um número grande de jogadores, né? Hoje você já tem o Estupian, que você já confia, o próprio Ademir, o Biel, vários jogadores. Depena que chegou e se encaixou no seu esquema. Esse esquema que você montou, o padrão de jogo que você tem adotado, ele está atingindo a maturidade que você espera, que você imaginou, idealizou, ou ainda falta alguma coisa? E sobre peças, ainda sobre peças, você falou Cauli umas 4 vezes. E eu lembro que na coletiva, se não me engano, do jogo do Sport, você citou que aquele momento você vinha treinando, trabalhando continuamente, porque via no Roger, né, uma peça que poderia evoluir, não igual ao Cauli, mas que poderia fazer a função. Você continua com essa ideia, continua trabalhando o garoto nesse sentido, e ele em algum momento terá essa oportunidade? O Roger, ele tem jogado, né, alguns jogos no Sub-20, trabalha durante a semana com a gente, trabalhou durante a semana com a gente e foi para o jogo do Sub-20. Claro que se tiver uma oportunidade, eu acho que ele é um pouco diferente do Cauli. O Cauli é um jogador que domina girando mais ágil, o Roger é mais um meia de armação, né? Então, assim, se o Roger se desenvolver, e eu acho que vai se desenvolver com o passar do tempo, porque ele tem o talento, que já é uma coisa importante, ele pode até fazer uma função como a do Everton, por exemplo. Eu acho que até mais do que a do Cauli nesse sistema de jogo, porque ele é um jogador de criação que pode ajudar a recompor. Naquela função do Cauli, ele tem que ter o domínio já com, sabe, para ser um terceiro homem, um meia, mas também um cara que possa infiltrar, chegar, percorrer com bola, né? Eu vejo o Roger mais num estilo mais parecido até do Everton, né, mais habilidoso do lado, do que um cara que vai jogar lá na frente. Mas ele tem treinado, tem feito com a gente sempre os treinamentos. Ontem o Sidney também fez, o Jota está machucado, né? Mas alguns garotos do Sub-20 ontem tiveram com a gente. Eu poupei um pouco esses jogadores que haviam jogado e fiz um trabalho mais tático com os que entraram hoje para jogar, mais alguns que ficaram no banco, né? Nós usamos praticamente nosso elenco todo entre titulares e reservas, era praticamente o todo que tinha. Ficou o Caio e o Marcelo fora só da convocação, o resto todos estavam presentes na convocação. E a gente é um sistema que você vê evolução, porque quando nós começamos a implementar, diferentemente do ano passado, nós jogávamos num sistema diferente, e quando nós começamos a implementar lá em Manchester esse sistema de jogo, ele é um sistema que, para você estar bem posicionado dentro do campo, requer tempo e muito treinamento, sacrifício, subida de linha, trabalhos que você faz com pouca bola e muito desgaste físico para fazer, para que os jogadores acostumem a ter a sua posição correta dentro de campo. E não é mais difícil ainda cumprir aos 40 do segundo tempo, aos 30 do segundo tempo, aos 45 do primeiro tempo.
Mas é prazeroso ver o quanto evoluiu o sistema, principalmente defensivo, né? Em 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses de trabalho nesse ano. Mas custa, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. E não é todo jogador que consegue se adaptar. Também não é fácil, principalmente nas outras posições não, mas nessas 2 posições, Everaldo, Tassiano, Biel, Ademir, essas posições elas são desgastantes, por isso que a gente troca todo jogo nessas 2 pontas. Pronto, professor. Valeu? Obrigado, pessoal.